Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre um grande santo que a igreja vai comemorar a sua festa no dia 31 de janeiro próximo. Daqui a pouquinho, que alguns dias, vamos lembrar a memória de São João Bosco, esse grande santo, padroeiro dos jovens, né? Um dos padroeiros da juventude na igreja, padroeiro dos jovens. Teve grande trabalho com os jovens, começou o seu oratório lá na igreja em Turim, de São Francisco Sales, com os jovens, e a coisa ali, a semente cresceu, aumentou tanto o trabalho com os jovens quanto a comunidade religiosa. Ele nasceu em 1815 na região metropolitana de Turim, na cidade de Bec, e morreu em 1888, com 72 anos, nessa mesma cidade de Turim. Padre Guido, acho que não é exagero a gente dizer que a maneira que São João Bosco fundou sua comunidade religiosa, os salesianos, né, como o senhor já bem disse, em homenagem a São Francisco de Sales, onde tudo começou, lá na paróquia de São Francisco de Sales, não é exagero dizer que não foi de forma convencional, né? Porque, bom, primeiro tinha muita coisa acontecendo na Itália, o senhor já disse, problema da unificação da Itália, problema da Revolução Industrial, muitas crianças, jovens sem estudar, sem trabalhar na rua. Ele olhou para esse problema social, viu ali um trabalho missionário, mas também viu nascendo ali uma comunidade religiosa. Padre Guido, será que foi de propósito ou foi providência de Deus que não foi da maneira convencional? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, quem somos nós para entrar nos projetos de Deus, né? Deus não cansa de surpreender, só nas palavras de Papa Francisco, nos nossos dias, com a sua misericórdia, com o seu jeito, né? Hoje nós só ficamos admirados por tudo o que aconteceu na vida de Dom Bosco, né? Pela sua profunda humildade. Olha, era um homem que detestava o pecado. Por incrível que pareça, Eric, ele chegou a passar muitos anos com a casa cheia de mais de 300 meninos e atendia às confissões dos meninos semanalmente e não queria nem a presença de outros padres para ajudá-lo. Onde é que ele encontrava o tempo permanece até hoje um grande mistério. Ele não era um padre exorcista, mas lutou muito contra a força do mal e, sobretudo, mostrou, com a sua humildade e sabedoria, o caminho para vencer do mal. O amor para com Nossa Senhora. Não foi por acaso que, quando fundou a congregação feminina, deu o nome de Filha de Nossa Senhora Auxiliadora. Sempre foi devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Muito. Essa é a devoção dos salesianos até hoje, né? Até hoje, claro. Olha, eu visitei várias vezes a casa onde ele morou, né, naquele instituto de 4 ou 5 andares, né? E não tinha elevador naquela época, né? E lá em cima, no último andar, tem somente um forro depois, né? E tinha cada barulho todas as noites, de pesos que caíam, pessoas que andavam, não tinha ninguém, era o demônio que não deixava ele dormir em paz. O que ele fez? Abriu, mandou colocar no forro uma imagem de Nossa Senhora e todo o barulho terminou. Entendeu? Muito devoto. E ele sabia transmitir nos seus alunos um amor verdadeiramente profundo para Nossa Senhora, celebrando todas as festividades do ano, e Dom Bosco vigiava, sobretudo, pelo aspecto moral da formação dos seus alunos, a tal ponto que nas constituições que ele escreveu, seja para os salesianos, como também para as filhas de Nossa Senhora Auxiliadora, ele colocou um artigo que até hoje ficamos admirados, somente na hora da leitura. Ele escreveu assim: na hora do recreio das crianças, os padres que estiverem no seu escritório têm que deixar tudo para ficar junto com as crianças. Para não perder a convivência, né? Exato, gente, é muito importante, inclusive, é conhecido no mundo inteiro, Eric, o sistema chamado preventivo, educacional preventivo,
que ele instituiu e que, do ponto de vista da educação, tem um valor extraordinário. Entre aspas, até o meu fundador, Padre Aníbal Maria de França, copiou, usamos a palavra clara, o método preventivo de educação na hora de formar as crianças. Que significa um método preventivo? De estar ao lado da criança, mostrando que determinadas coisas que se fazem não batem, digamos assim, com a alegria de uma paz interior. Portanto, evitar de dizer um palavrão, de dar uma canelada, de responder, de copiar os deveres do outro, etc., mas de favorecer o clima para aumentar o nível da consciência de uma pessoa para tornar-se uma pessoa honesta. Chegar primeiro, né? Prevenção é chegar primeiro que o problema, né? Exato. Bonito isso, né? Foi um sistema que até hoje é muito louvado e, inclusive, não devemos absolutamente deixar de lado o prestígio das escolas salesianas, masculinas ou femininas, no mundo inteiro, também aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Ajudou e ajuda, né, na educação de... Eu não sei se posso dizer milhões, mas acredito que sim. Milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Padre Guido, a gente comentava aqui sobre a questão de nascer uma comunidade um pouco diferente da tradicional, porque sempre estava relacionado com essa questão da educação. Por exemplo, isso acontece até hoje na comunidade salesiana. Em outras comunidades, fora dos salesianos, quando tem, por exemplo, uma região de governo, assim acontece até mesmo na comunidade do senhor, chama-se província. Sim. Né? E existe um padre superior provincial. Entre os salesianos, os nomes relacionados estão sempre voltados para a educação. Por exemplo, existe um inspetor. Não é um provincial, é um padre inspetor. Sempre nessa ideia de educação, de escola, de comunidade. Isso deixa claro que o carisma deles, Padre Guido, dos salesianos, nunca vai poder abandonar a questão da educação, né? Não, faz parte integrante da vida salesiana e da vida de Nossa Senhora Auxiliadora, exatamente a metodologia do ensino. É um ensino autenticamente católico, perfeita e total submissão e obediência ao Papa. E ele formava as suas crianças, né, de uma maneira tão profunda que deixava as crianças, digamos, sem jeito de poder nem de fazer qualquer pergunta, entendeu? Entre tantas crianças, né, se não no primeiro bloco, talvez seja o caso de apresentar uma que, inclusive, já chegou até às honras dos altares. Que, aliás, tem tudo a ver com o começo da conversa desse bloco aqui. Sim. O senhor disse que Dom Bosco foi um santo que odiava o pecado. Sim. Esse discípulo, vamos dizer assim, de Dom Bosco, esse jovem discípulo, esse adolescente que faleceu com 14, 15 anos, né, Padre Guido? 14 anos. São Domingos Sávio tinha como lema, inclusive, o ódio ao pecado, né? Sim, ele, com 7 aninhos, fez a sua primeira comunhão e escreveu 5 propósitos. O quinto, exatamente, era antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Como é que uma criança de 7 anos tem uma profunda visão mística, teológica desse jeito? Com 7 anos, proclamar isso, antes morrer do que pecar. Que coisa bonita. Exato. E tem mais, gente, quanto mais nós estudamos a vida deste menino adolescente, ficamos encantados. Por exemplo, acabamos de dizer que as crianças educadas por Dom Bosco eram todas de famílias carentes, né? Era um verdadeiro sacrifício diário para Dom Bosco encontrar alguma coisa para dar de como comer aos meninos, etc. Meninos muito pobres, que inclusive viviam em regime de internado. Dom Bosco criou uma iniciativa que até hoje é mantida pelos padres salesianos quando tem obras com a regime de internado. Quando chegava à noite, entrava no dormitório, se colocava bem no meio do dormitório, os meninos já todos na cama, naquela época eram dormitórios grandes, né? Dava uma mensagem de 2, 3 minutos, desejando a boa noite e depois apagava as luzes. Uma noite, está registrado o episódio, Dom Bosco disse o seguinte para os meninos: crianças, amanhã eu estou de aniversário e quero dar um presentinho para vocês. Eram todas crianças muito carentes, que gente, até o menino que já estava começando a dormir já acordou, porque não era todo dia que recebia um presente.
E prestaram todo muita atenção. E Dom Bosco disse, agora vocês pensem num brinquedo, um presentinho que querem receber. Amanhã de manhã, peguem um papelzinho, botem o vosso nome, coloquem o nome do objeto e coloquem debaixo da porta do meu quarto. Mas, ele disse, há uma condição, até as 10 horas da manhã. Por quê? Porque depois, na parte da tarde, eu vou na praça, vou no centro, vejo de encontrar tudo, à noite vamos fazer uma festinha e cada um de vocês vai ganhar o presentinho. E antes ainda de apagar a luz, disse, amanhã de manhã, quando chegarem as meninas para a escola, vocês podem dizer a mesma coisa também para as meninas. Mas olha, a mesma condição, né? Até às 10 horas da manhã. Diz a história que naquela noite ninguém dormiu. Os meninos começaram a pular na cama, né? Porque chegou o Papai Noel, magari fora do tempo, né? Mas começou o primeiro, e você vai pedir o quê? E você. Resultado, no dia seguinte, Dom Bosco, lá pelas 10 horas, chegou no seu quarto e teve que chamar a ajuda de alguém para acabar com a porta do quarto, porque estava tudo entupido de bilhetes. Tanto papel que tinha. Até no furo da fechadura, etc. Tudo! Não conseguia nem abrir a porta. Tiveram que derrubar a porta e lá no chão todo este monte de bilhetes. E começou. Pegou uma folha grande e começou a escrever. O primeiro bilhete dizia, digamos assim, Dom Bosco, me dá uma bola de futebol, meu nome é Roberto. E escreveu, comprar ou ganhar uma bola para Roberto. Outro bilhete disse, padre, eu nunca ganhei uma bonequinha, eu sou Maria das Graças. Uma boneca para Maria das Graças. Gente, após ter lido mais de 200 bilhetes, encontrou um bilhete assinado por Domingos Savio, que tinha escrito com 7 anos esta frase, Padre, no dia da passagem de aniversário do Senhor, me ensine a ser como o Senhor, amigo de Jesus. Assinado por Domingos Savio. Que bonito. Isto é, aquela criança, com aquela idade, havia pedido o mais belo dos presentes, porque seja uma bola, como também uma boneca, depois de um certo tempo vai tudo para o lixo. Mas a verdadeira amizade com Jesus permanece para sempre. Bonito isso. Esta é a escola que Dom Bosco sabia transmitir. E são vários episódios com este menino, né, que inclusive um dia, ele depois da Santa Missa de manhã, ele desapareceu. Não tomou café da manhã, não foi para a aula, não almoçou, e no recreio, logo após do almoço, que alguém foi dizer para Dom Bosco, Padre, Domingos Savio sumiu, desapareceu. E Dom Bosco chamou algum dos meninos maiores para dar uma procurada. E, sabendo e conhecendo um pouquinho o fervor infantil, estava com 7 anos, logo foram na capela, deve estar na capela, mas não estava na capela. Procuraram, alguém começou a dizer, quer ver que ele passou mal, está na cama, foram no dormitório, no quarto andar. Mas a cama estava bem arrumadinha do menino, ele não estava lá. Procuraram para cá, para lá, foram até na família do caseiro, né, que estava lá na entrada desta obra assistencial, ninguém tinha visto o menino. E deram esta resposta para Dom Bosco, não o encontramos. Dom Bosco achou por bem começar as buscas sozinho e também ele foi na capela. Só que Dom Bosco se aproximou do altar e por trás do altar viu Domingos Savio ajoelhado, com 7 aninhos, e logo lhe perguntou, escuta, todo mundo está te procurando, você participou da missa esta manhã, às 7 horas, mas não tomou café, não foi para a aula, não almoçou, e somente agora, são quase 2 horas da tarde, que todo mundo reparou e veio me dizer. Sabe o que respondeu o menino? Olhou na cara de Dom Bosco
e perguntou: padre, já terminou a missa? Tinha ficado em êxtasis 7 horas. Sem perceber. Sem perceber. Achou que ainda estava na missa ainda de manhã. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Uma profunda experiência de uma criança, não tem como, né? Uma profunda experiência. Exato. Santo mesmo. Santa, e foi proclamado santo, né? Pelo Papa Pio XII, certo? Primeiro aluno dos milhares e milhares de alunos dos padres salesianos, né? Exemplos para a nossa juventude. Porque esta criança conseguiu assimilar o ensinamento espiritual do fundador Dom Bosco, e fica tranquilo que aquele bilhetinho que ele escreveu aquela noite, né, me ensina a ser amigo de Jesus, alcançou mesmo o seu objetivo. Dom Bosco fez de tudo para lhe ensinar este caminho. Inclusive, o menino, até hoje não sabemos se recebeu a vocação para um dia ser padre, não está registrado. Não está registrado. Ele começou até a passar mal, bem no começo da sua adolescência, e com somente 14 anos de idade foi para o céu. Com um lema desse, antes de morrer do que pecar, foi uma graça, talvez, sim, né? Sim. Uma vida desse jeito, né, Padre Guido? Exato. Apesar de curta, intensa, profunda, santa e maravilhosa. Lindo a história. E escreveu um dos 5 propósitos: os meus amigos serão sempre Jesus e Maria. Dentro daqueles 5 propósitos. O senhor lembra todos? Não. Um era antes de morrer do que pecar. O mais famoso. Que mais caracteriza o menino, porque já com 7 anos tinha sinceramente horror ao pecado. Bonito isso. Inclusive, um dia que na sala de aula faltou um professor, a criança, nós também fomos crianças, né, Henrique? É verdade. Talvez os seus meninos não gostariam de ouvir isso, né? Mas talvez algumas artes nós também fizemos. É aquela bagunça. Falta o professor, pronto, né? De repente, entrou o diretor da escola na sala de aula, porque tinha recebido reclamação de um professor, do outro, do barulho que faziam, etc., né? E o diretor da escola perguntou para todos os meninos: quem foi que fez bagunça, que gritou, que... Todo mundo ficou calado. Se levantou Domingos Sávio e disse: fui eu, para receber ele o castigo em lugar dos seus colegas. Só que o diretor, que conhecia também Domingos Sávio, claro que não acreditou. Mas olha onde é que chegou a capacidade desta criança, não só de perdoar, mas até de sofrer um castigo que não havia merecido, porque durante toda aquela bagunça ele tinha ficado quietinho no seu lugar, na sua carteira, lendo alguma coisa, e assumiu a culpa. Isto é, o comportamento didático de Dom Bosco levava também o aluno a alimentar um espírito de sacrifício, até de determinadas renúncias para o bem dos outros. Que bonito. O nosso diretor, o Bruno, aqui já pesquisou rapidamente ali pra gente, achou 4 dos propósitos. Ele achou, talvez seja 4 e não 5. Ele encontrou: confessar-se constantemente para manter sempre a possibilidade de comunhão. Sim. Santificar-se, especialmente os dias santos de guarda. Os amigos serão sempre Jesus e Maria. E antes morrer do que pecar. Inclusive, bonito, né? O retrato, não sei se nós temos algum retrato de Domingos Sávio. Tá na tela, o pessoal já está vendo o Domingos Sávio, olha só. Muito bem. Exato, parabéns, né? E os retratos de São Domingos Sávio, lá embaixo tem o nome dele com o último dos propósitos, que antes aquele morrer fundamental, antes de morrer. Em língua italiana, la morte ma non peccati. Isto é, antes morrer que pecar. Muito bem, rogai por nós, São Domingos Sávio. Padre Guido, a gente vai para o intervalo, já a gente volta para o último bloco. Quero falar um pouquinho sobre a questão de Dom Bosco e o Brasil. Né? Tem algumas coisas interessantes, especialmente, olha só, para você que mora na capital, né, federal, né, bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente conta essa história. Por que será que Dom Bosco é o padroeiro de Brasília, capital do Brasil? Você vai saber essa história já já, não sai daí.